Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, vocês tiveram uma folguinha minha semana passada. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Continuamos aqui nas nossas aulas virtuais. Tenho um recado para passar para vocês, com relação à CPA. Então, a faculdade tem a comissão interna a comissão própria de avaliação. Essa comissão própria de avaliação é que avalia como que foi a faculdade, como vocês, alunos, avaliam a faculdade. Com relação à comissão própria de avaliação, poucos alunos responderam. Vou mandar um link lá no grupo e vou dar um tempinho para que vocês possam estar respondendo, tá bom? Para que vocês... Essa avaliação não é desse ano, é do ano passado. A avaliação desse ano vai ser feita só no final do ano, então vocês vão poder falar um pouco sobre como vocês estão se sentindo nessas aulas EAD, né? Mas por enquanto, neste momento, vocês vão falar sobre as aulas do ano passado. É um momento que vocês podem anonimamente falar do professor que vocês não gostam. É a hora que vocês conseguem reclamar do professor, de professor que não está atendendo as expectativas de vocês. É 100% sigiloso, a gente não sabe qual aluno respondeu o quê. Então vocês podem responder tranquilamente falando sobre o professor. E isso cai lá em São Paulo, lá no nosso institucional. E tudo que é respondido na CPA, depois nós coordenadores por curso temos que justificar para cada professor. E aí é o momento do professor estar melhorando. Então, usem essa ferramenta, usem e abusem dessa ferramenta, porque é através dela que a gente consegue melhorar com relação ao sistema de aprendizagem. Com relação às aulas EAD, por enquanto a gente vai permanecer nesse modo, há uma expectativa do dia 11, a gente está retornando, porém, semana passada o governador do estado determinou que as escolas do estado só vão retornar em julho. Então a gente não sabe se as instituições de ensino superior e as particulares terão esse mesmo método. Com relação à mensalidade, então a gente houve uma reunião agora à tarde, e a faculdade ela está criando, né, ela está montando uma equipe para falar sobre a crise, né, de impacto da crise do coronavírus. Então provavelmente a gente deve ter novidades nos próximos dias com relação à questão das mensalidades dos senhores, tá bom? Por enquanto a gente permanece do mesmo modo, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, podem me chamar no particular, eu sou todo ouvidos para vocês, combinado? Hoje a gente vai falar, então, com relação às notas, parabéns para aqueles que foram bem, muitos alunos foram bem nas atividades. Essa matéria é muito legal, né, porque a gente fala sobre coisas do dia a dia. E como a gente havia combinado no início do semestre, esse primeiro bimestre, ele teria avaliação, que são essas avaliações que a gente está fazendo, né, que são esses trabalhos avaliativos, porque teve que ser assim por causa da pandemia. E esse segundo bimestre é o plano de marketing em si, que vocês vão criar uma ideia do zero, vocês vão formatar uma ideia do zero e a gente vai trabalhar esse plano de marketing nesse segundo bimestre. E a avaliação de vocês será 50% da nota do projeto escrito e 50% da nota da apresentação do projeto, tá? Então, no final, vocês terão que apresentar. Vocês poderão fazer como eu faço, gravar um vídeo e apresentar. Vocês poderão fazer um vídeo que não apareça vocês, que seja só o áudio, mas que vocês mostrem. E aí, durante as aulas, a gente vai trabalhando com relação à ideia e vai elaborando um plano de marketing da ideia de vocês. Combinado? Então, para hoje, a gente vai ver, nesse primeiro momento, a etapa 3 do plano de marketing, que é a avaliação e controle. Essa etapa 3... a gente faz quando a gente conclui os 4 P's lá no final, os 5 P's, né, no final. Foi a última atividade que nós fizemos. Depois tem um cronograma que é a implementação. Por último, a gente verifica e elabora o processo de avaliação e controle. Então, a avaliação e o controle de um plano de marketing permitem reduzir a diferença entre aquilo que eu desejo, que é o desempenho esperado, com aquilo que realmente realizou, garantindo assim a eficácia. Por isso, essa avaliação ela deve ser pensada antes, durante e depois da implementação do plano de marketing.
Os controles de marketing geralmente utilizados são compostos de ações corretivas e preventivas, tá? Então, os controles do plano de marketing, ele deve ter dentro dele ações para prever o que pode acontecer. O resultado não foi esperado. Como eu faço para prever que não foi o esperado? Como eu me antecipo? E corretivo, ou seja, deu errado, como que eu faço para corrigir? Vocês estão tendo com a professora Ellen na sexta-feira as medidas de qualidade, né? Controle da qualidade. E essas ferramentas vocês poderão utilizar nessa avaliação e controle. Então, vocês já viram lá diversas ferramentas, né, de avaliação e controle, métodos e ferramentas. E esses métodos e ferramentas vocês podem migrar para esse projeto, para o plano de marketing. Aliás, é interessante que vocês usem uma dessas ferramentas, ou ciclo PDCA, ou diagrama de causa e efeito, ou até o 5W2H, para que vocês possam avaliar melhor esse projeto. Então, o ideal é que a empresa direcione seus esforços para trabalhar com controles preventivos, que garantem maior satisfação do cliente e menor investimento. Então, alguns controles. Ações tomadas antes da implementação do plano de marketing, como treinamento, seleção de funcionários, gastos de instalações e equipamentos necessários, alocação de recursos humanos e financeiros. Então, é isso que eu consigo fazer, é essa avaliação e controle que eu consigo fazer de forma preventiva, ou seja, antes de começar. Ações tomadas durante a implementação do plano. Avaliação e remuneração dos funcionários, boa comunicação interna, comprometimento da equipe. Ações tomadas, durante. E depois, ações tomadas para assegurar que o resultado das ações de marketing estejam alinhadas aos resultados previstos a partir de padrões de desempenho, baseados nos objetivos de marketing. Vendas, lucros ou custos, número de reclamações de clientes, pesquisas antes, durante e depois das ações específicas. Olha a dica que o projeto coloca aqui, fique de olho. A capacidade de lidar com incertezas, aliada com bom planejamento e implementação do plano, permitirá que você adote ferramentas de controle mais adequadas e perceba as necessidades de ajustes no plano quando necessário. Vamos ao exemplo, então? O exemplo da Ana Maria. Ana Maria, da academia, que resolveu elaborar um plano de marketing para idosos. A gente está vendo esse exemplo desde o começo do semestre. Ana Maria definiu os seguintes padrões de desempenho: avaliação mensal do desempenho da equipe, a pesquisa do nível de satisfação dos clientes, então a cada 3 meses é feita essa pesquisa, o controle estimado dos custos, então o controle dos custos, a variação do número de matrículas realizadas antes, durante e depois das promoções criadas, e o faturamento, que é o projetado versus o realizado. Hora de praticar. Aqui, então, é como você criar medidas de avaliação e controle para o seu negócio. Então, para essa primeira etapa, como é no nosso projeto Vamos Trabalhar com Alimentação, eu quero que vocês façam, que vocês coloquem medidas de avaliação e controle que podem ser usadas em uma pizzaria. Medidas de avaliação e controle que podem ser usadas em uma pizzaria. Eu quero 3 de cada participante, de cada aluno, para que vocês possam postar lá no grupo e a gente poder discutir, ok? Como a avaliação e controle ela é individual, né? Eu posso pegar a ideia de um colega, mas eu tenho que trazer pelo menos, eu não posso usar as 3 sequências iguais. Então, se o colega colocou 3 coisas, eu posso copiar uma, né? E 2 eu tenho que projetar algo diferente. Combinadinha? Então, até daqui a pouco, onde eu vou gravar a sequência da aula. E aí, aqui é a conclusão do plano, né? Que o manual, que ele procura direcionar. Eu já volto, então, para passar para vocês com relação ao sumário executivo e as instruções desse projeto que vocês terão que fazer. Combinado, pessoal? Até daqui a pouco. Beijo, beijo.